Bom dia, amados. Bom dia, amadas. Estamos aqui para mais uma escola dominical online. Hoje, 26 de julho, estamos aqui para compartilhar uma palavra com você. Durante esses últimos domingos, nós estudamos, estamos estudando a revista Legados de Fé e nós estávamos acompanhando uma série de estudos do YouTube da Igreja Metodista, né? E foi muito bom compartilhar dessa série, né? Foram 10 lições. E só que essa revista, ela nos inspira muito e existe algumas lições que não tem como a gente pular. Então, como só foram 10, algumas eu vou continuar, porque eu tenho certeza que vai nos edificar muito. E a lição de hoje é a lição número 13. Vou deixar a lição aí para você. O texto bíblico é Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 15, e o capítulo 7, do 54 ao 60. E o texto da lição é Estevão, fiel até o fim. Queridos, o ano passado, vocês lembram quando nós estudamos o livro de Atos, né? E assim, eu senti no meu coração, né, de convidá-los, de convocar a igreja. A gente está estudando ao livro de Atos porque eu penso que nós, como igreja, precisamos estar sempre lembrando como começou a igreja, voltar ao princípio de tudo e rever como tem sido a nossa caminhada. E durante esse estudo do livro de Atos, do ano passado, além do personagem, né, talvez principal, Paulo, esse personagem, Estevão, ele me levou, assim, a um profundo pensamento, no sentido, assim, de pensar, de olhar para dentro de mim e pensar como eu sou como cristão, como é a minha vida, como é o meu testemunho, como é a minha fé, porque, na verdade, o testemunho de Estevão, ele é muito forte para nós que somos cristãos. E quando nós pegamos o capítulo 6, né, que é onde está o texto base aqui do nosso estudo, nós vimos que, de acordo com como a igreja ela foi se multiplicando, houve a necessidade de escolher homens para cuidar, né, dos afazeres da igreja, cuidar, né, aqui fala no 6, no 6:1, né, que as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária ali dos alimentos. Aí os discípulos, eles resolveram, né, escolher os diáconos. E entre a escolha existiam alguns requisitos, que fossem homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Está lá no versículo 3 do capítulo 6. E quando eles escolheram, veio no versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Então, assim, ele já foi ali escolhido porque ele tinha todos esses requisitos: uma boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Mas conforme a palavra de Deus crescia, né, conforme a palavra de Deus se multiplicava, eles começaram a incomodar. E nós vimos, né, lá no versículo 6, que o subtítulo aqui da minha Bíblia tá Estevão perante o Sinédrio. E torna revelar para a gente mais as características dele, né, de Estevão.
Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, além dele, né, ser cheio do Espírito Santo, ele começou ali, né, realizar milagres, realizar prodígios ali no meio do povo. Aí no versículo 9 vai dizer que levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga. Então, os sirineus, alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e eles começaram a discutir com Estevão. Aí lá no versículo 10 fala assim, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. E como eles não conseguiram debater ali com Estevão com tamanha era a sabedoria e ele cheio do Espírito Santo, eles pegaram e pagaram pessoas para levantar falso testemunho, né? Olha, esse cara está falando que é contra Moisés, contra a lei. E o Sinédrio era como se fosse, hoje no caso, um júri, né? Um grande júri ali, que ele ia ser julgado e dali sairia a sua sentença. No versículo 15 tem algo assim que eu fico maravilhada, é que mesmo ele sendo ali acusado e tal, diz o versículo 15, todos que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Eu confesso que, assim, eu até me emociono quando eu leio isso, porque eu imagino uma pessoa ter um rosto de anjo, ele tem que estar muito cheio do Espírito Santo. Muito cheio mesmo, e uma pessoa que tem fé, que busca. Mas ele precisava passar por aquilo ali. E quando entra no capítulo 7, nós vamos aprender algumas coisas, né, com Estevão. Além da gente aprender a entender, como servo de Deus, a gente tá cheio do Espírito Santo, ter sabedoria, ter uma boa reputação, né, ter sabedoria ao falar. Algo aconteceu ali que trouxe para a gente algo que talvez nos dias de hoje, será que nós faríamos da mesma forma que ele? Será que nós conseguiríamos passar tudo isso que ele passou? Estevão foi o primeiro mártir e ele foi morto, apedrejado, como nós vamos ver aqui no versículo 7, no capítulo 7. Mas eu queria trazer hoje três coisas que, né, três características que nós podemos trazer para a nossa vida cristã, aprendendo com a vida de Estevão. E a primeira é não deixar de testemunhar a fé em Cristo. Quando começou aqui no capítulo 7, então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura isto assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E ele começou ali a falar, a testemunhar ali perante todas aquelas pessoas, todos aqueles adversários, né, no caso. Ele começou a falar desde Abraão até chegar até Cristo, para tentar levá-los a entender quem era Jesus. Então ele começou a falar de Abraão, ele falou de José, ele falou de Moisés, ele falou de Davi, mas levando a Cristo. E eu quero te fazer refletir nessa manhã, qual tem sido o que você tem passado de adversidade na sua vida, seja financeira, seja nesse tempo de pandemia. Se você realmente tem testemunhado a fé em Cristo, você tem conseguido falar para aquelas pessoas, mesmo você estando à beira, no caso ali, Estevão estava numa situação muito grave, né? À beira ali de ser condenado, e mesmo assim ele não deixou de testemunhar a sua fé. Então, o que nós precisamos aprender
é que não importa as circunstâncias que estamos passando, nós necessitamos testemunhar quem é Cristo, quem é Deus na nossa vida, o que Ele tem feito, o que Ele faz, o que Ele veio para salvar, Ele veio para nos resgatar, Ele veio para poder nos salvar, dar um presente para nós que é a salvação. E muitas vezes quando nós estamos passando por adversidades, a gente simplesmente cala, a gente não consegue testemunhar quem é Deus. Então, o primeiro aprendizado é que mesmo diante das adversidades, mesmo diante de uma situação difícil, mesmo diante da gente estar em lugares difíceis, nós precisamos testemunhar nossa fé. Nós precisamos testemunhar quem é Jesus. E a segunda é enfrentar as adversidades e morte com confiança em Deus. Queridos, eu achei tão interessante porque quando chega aqui no final, depois dele ter testemunhado tudo, lá no 54, ouvindo tudo o que Estevão disse, eles se enfureciam mais ainda. A palavra diz, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Ele conseguiu ver Jesus que estava à direita de Deus Pai. Queridos, não importa o que nós precisamos fazer, nós precisamos enxergar, nós precisamos confiar, nós precisamos ver Deus no meio das adversidades, no meio de todas as situações, não importa se estamos na tempestade ou na paz, Deus está conosco, nós podemos enxergar, nós podemos ver a proteção, o cuidado que Ele tem com nós. Então, Ele mesmo ali, à beira da morte, ele via, ele confiou plenamente em Deus. E talvez hoje, quando nós enfrentamos tantas coisas, né, a primeira coisa que a gente faz é questionar a Deus. Ah, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? A gente não consegue nem enxergar a glória de Deus em nossas vidas. Ah, Senhor, mas por que nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? Por que nós temos que estar longe dos nossos familiares? A gente tem um monte de porquê, mas nós não conseguimos glorificar a Deus, nós não conseguimos ver a glória de Deus, tudo que Ele tem nos provido, tudo que Ele tem feito para nos guardar, para nos proteger. Então, Estevão, ele nos ensina que, mesmo enfrentando as adversidades, até mesmo a morte, nós precisamos confiar em Deus. E a terceira e última lição que o Estevão me ensina é perdoar as pessoas que nos maltratam e nos difamam. Queridos, ele sabia que ele estava sendo acusado injustamente. Ele sabia que ele não tinha cometido nenhum crime, que ele não tinha falado mal, né, contra a lei de Moisés. Simplesmente ele se converteu e viu Cristo, que era aquele anunciado lá em Isaías, que era o nosso Messias, que era o nosso Salvador. E ele tinha certeza disso. E quando a gente lê o versículo 59, antes de ler o versículo 59, quando ele estava vendo, né, a glória de Deus, enquanto, né, aqui fala, né, enquanto eles rilhavam os dentes contra ele, eles resolveram levá-lo para fora, né? O versículo 58 disse, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Eles começaram a apedrejar o Estevão. E uma dessas pessoas que estava testemunhando tudo isso era o Saulo, né? Que depois se tornou o Paulo. Então, o versículo 59, que talvez é o que mais mexe comigo.
e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Queridos e queridas, perdoar as pessoas que nos maltratam e nos difamam é tão difícil, não é mesmo? E sendo apedrejado, então, sendo, no caso, vamos dizer, difamado, nós precisamos compreender que Jesus não nos prometeu uma vida fácil. Ele disse que no mundo haveria aflições, mas que era para termos bom ânimo. E diante das pessoas que nos atacam, diante das pessoas que querem nos matar espiritualmente ou nos difamar, nós precisamos aprender a perdoar. Se nós temos dificuldade de perdoar, nós precisamos pedir a Deus, falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque imagina esse homem, essa pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de sabedoria, que tinha acabado de ver a glória de Deus, que tinha acabado de ver Jesus sentado ao trono, ele ainda consegue falar para o Senhor: perdoa, Senhor, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Talvez você hoje está passando por algo assim. Alguém te maltratou, alguém te perturbou e você não conseguiu perdoar. Mas observa que eu tenho certeza que o que você está passando é muito pequeno com relação ao que Estevão passou, sendo apedrejado por pessoas que o caluniaram, que o difamaram, que mentiram, que foram pagos para poder mentir contra ele. Ele pediu para perdoar. O que você precisa fazer hoje? Qual lição você pode aprender hoje com Estevão? Testemunhar em momentos difíceis, passar pelas adversidades com fé e perdoar aquele que precisa do seu perdão. Nós sabemos que o nosso perdão de Deus está condicionado a nós perdoarmos o nosso próximo. Que nós possamos ler esse texto e refletir que nós, como os cristãos, não estamos fazendo nada. Quando eu leio esse texto, eu falo: eu não sou nada. O que eu estou fazendo? Nada. Nós precisamos tomar uma posição diante do Senhor. Nós precisamos abrir os nossos lábios para proclamar quem é Cristo. E nós precisamos enfrentar as adversidades com fé e perdoar aqueles que nos ofendem. Amém? Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.